Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho falar a pedido de um seguidor do Instagram que me questionou a respeito da doação da totalidade do patrimônio para um terceiro ou para um herdeiro e a necessidade de anuência dos demais herdeiros ou não. Bem, o artigo 548 e 549 do Código Civil definem o que pode ser feito através de doação por liberalidade, ou seja, para que eu possa doar 100% do patrimônio, eu tenho que ter alguma reserva de bem ou meio de subsistência. Ainda, só posso fazer a doação se, ao tempo da doação feita, eu tiver feita a liberalidade de apenas aquilo que eu poderia testar, ressalvando os herdeiros necessários. Então, doar 100% do patrimônio imobiliário até é possível se esse doador ele possua outros bens e meios de subsistência, ou seja, eu posso ter um patrimônio muito maior em ações, em contas correntes e demais patrimônio do que efetivamente é o patrimônio imobiliário. Essa questão ela é muito confundida, especificamente porque a gente pensa sempre que o patrimônio da pessoa está no direito imobiliário, dentro do alvo imobiliário, mas hoje, mais do que nunca, a gente consegue perceber uma mudança no comportamento de aquisições das pessoas, nas quais as pessoas não têm tanta propriedade imobiliária e acabam tendo mais investimentos em bancos, em ações, o seu patrimônio todo está muito mais naquilo do que efetivamente em imóvel. Então, eu fazer a doação imobiliária do meu patrimônio que não configura 50% do patrimônio, ele é possível sim. Só que isso tem que ficar bem declarado na escritura pública, ressalvando também que o tabelião ele não tem a obrigação de pegar todos os dados da pessoa e fazer essa devida análise do que ela possui ou não e se aquilo equivale ou não a 50% do seu patrimônio. Porque para isso deveria haver uma auditoria dentro das propriedades daquela pessoa. Isso torna-se inviável, o custo de uma auditoria é muito grande. Então esta é uma declaração do doador, na qual o tabelião vai se certificar, vai questionar se existe outro patrimônio, se é o único bem, se tem algum outro meio de subsistência, e a partir destas informações é que vai se dar seguimento ou não a essa doação. Ainda é importante verificar que, havendo ou não a assinatura dos demais herdeiros, não inviabiliza que eu venha a questionar essa doação posteriormente, tá? Porque dentro do Código Civil não há previsão para que os herdeiros assinem a escritura pública de doação. Inclusive é bastante comum que os tabeliães não colham essas assinaturas porque não há previsão expressa. A previsão expressa é única e exclusivamente para transmissão onerosa para um dos seus descendentes e os demais descendentes têm que assinar também. Esse é um artigo específico para venda. Então não há o que se falar em que os demais herdeiros, se a doação for ocorrer para um herdeiro, que os demais herdeiros venham a anuir essa escritura. Eles podem vir, podem, mas isso não faz com que o ato seja mais ou menos válido, porque a validade do ato está na verificação do patrimônio naquele momento da doação, para que então lá dentro da colação dos bens venha-se a verificar se aquilo faz parte da colação ou não e, claro, se o doador declarar que não faz parte da colação, que não faz parte da legítima, então saiu da sua parte disponível. Mas isso tudo tem que ser analisado no momento do encaminhamento. A doação para um terceiro que não tem nada a ver com a família também pode vir a ser questionada, justamente pelo artigo 549. Sempre tem que ser ressalvado o direito de testar para doação. Na compra e venda, na permuta, na dação em pagamento, eu não preciso verificar essa situação. Essa situação ela é única e exclusivamente para os atos de doação, a transmissão gratuita do patrimônio. Tá? Isso é para justamente resguardar os herdeiros necessários, aqui não entrando na discussão se o nosso Código Civil é muito paternalista ou não, se deveria haver uma diferenciação, e isso é uma questão legislativa na qual tem que ser discutido lá na Câmara dos Deputados e não na questão doutrinária do assunto. Ainda assim, existe essa previsão e, havendo essa previsão, a gente tem que cumprir. Ressalvando também que lá no tabelionato não há como verificar se aquele é o patrimônio ou não. O que se coloca normalmente dentro das escrituras é que possui bens e rendas suficientes para sua subsistência. Ou seja, se a pessoa chega ao tabelionato, ela
omite ou mente que aquele patrimônio não é o único patrimônio dela, que ela quer doar para um terceiro ou para um outro filho e não quer que os outros compareçam, mas que ela tem mais X imóveis, eu não tenho que pedir prova disso, porque os demais herdeiros é que terão o direito de anular esse ato para para reaver esse patrimônio. O tabelião não tem como ficar solicitando documentos e provas, porque muitas vezes as pessoas não têm essa informação no seu imposto de renda, não querem mostrar o seu imposto de renda para um funcionário, porque de fato não faz sentido. Então, assim, tem todo um aspecto social por trás disso. Pode aquele doador omitir a informação e te dizer, eu possuo outros bens, esse não dá 50% do meu patrimônio? Pode, mas esse é um ônus que ele vai carregar junto com o donatário. O donatário também tem que estar ciente disso. Então, no ato da escritura, a gente vai inserir que ele possui bens e rendas para sua subsistência, que não ultrapassa o valor da possibilidade de testar, conforme o artigo 549 do Código Civil, e faça a escritura. Mas, é claro, sempre o tabelião tem que orientar, ele tem que falar, ele tem que questionar. O que a pessoa te retorna é a boa-fé dela. E você, como detentor da boa-fé, também tem que aceitar aquilo como a boa-fé da pessoa. Claro que se houver indícios, se eu conheço a família, se eu conheço o patrimônio, se é uma pessoa famosa, sabemos que só tem aquele patrimônio porque está falindo, enfim, aí são questões conhecidas, notórias, aí sim você pode negar. Mas normalmente, num balcão de capital, é muito difícil a gente conseguir averiguar essa situação, salvo fazendo os questionamentos. E temos sempre que acreditar na pessoa, porque normalmente as pessoas que questionam sobre a doação, elas têm sim a boa fé e elas normalmente falam, não, esse é meu único imóvel. Bom, então a senhora não pode doar, o senhor não pode doar todo o seu imóvel porque você tem que ressalvar a legítima, né? Isso tem que ficar sempre claro. Essa conversa no balcão, ela é muito importante e normalmente a pessoa consegue perceber o que a pessoa tem de intenção. Se ela não quer beneficiar um filho, se, né, alguma coisa, aí vem, mas é que o filho tal não tá fazendo isso e eu quero beneficiar o filho X porque ele cuida de mim. Bem, o benefício pode vir a acontecer doando 50% do patrimônio, ou seja, num falecimento ele vai ter 50% em doação e mais o que lhe cabe como herança, ou seja, a pessoa faz a doação, garante que aquele herdeiro que ela quer dar um benefício maior receba uma parte maior da sua propriedade, mas ela não fere o Código Civil. Isso é caso a caso, é na hora do comparecimento ao balcão, é na conversa que a gente percebe e verifica efetivamente o que a pessoa quer fazer. Às vezes a pessoa só quer conversar, só quer que alguém escute aquilo que ela tem para dizer, para ver se aquilo tá certo ou não, se ela deveria ou não fazer doação X ou Y. Então, assim, o tabelião, ele muitas vezes é muito mais um psicólogo, né, nesses momentos de doação, especialmente quando abarca a família. Então a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber entender o que aquela pessoa está falando e poder trazer aquilo para a realidade e colocar para aquela pessoa, olha, se o senhor vier a faltar amanhã, o senhor vai ter doado 100% para o seu filho, seu outro filho não vai ter nada, vai haver uma briga entre os dois, é isso que o senhor quer, né, se desfazer de tudo para entrar numa discussão posterior entre os seus filhos, que podem acabar brigando e nunca mais se falar. Então vem toda uma questão emocional que a gente traz para que a pessoa possa entender também o porquê que aquilo não deve ser feito. Nem sempre a resposta jurídica basta para uma pessoa que é leiga, mas uma resposta voltada para dentro da família dela, para que ela entenda como aquilo vai afetar a família, faz efetivamente com que ela repense isso. Então é muito importante esse lado social do tabelião, para ele poder entender o fato e entender o que a pessoa quer. Às vezes não é possível de fazer, às vezes a gente consegue achar alguma outra alternativa, mas a gente sempre tem que trazer a parte jurídica junto com a parte social familiar daquela situação. E a doação, ela tem muito disso, porque normalmente a doação é para beneficiar um herdeiro em detrimento dos demais. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem seu comentário. E se curtiram, por favor, sigam o canal do YouTube Prática Notarial. Tá bom? Boa noite!